Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a mão aqui. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Tem mais aqui? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Sejam bem-vindos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos receber com uma salva de palmas nossos visitantes. Glória a Deus. Amém. Quem encontrou, diga amém. Gálatas 5,16. Quem não encontrou, diga só um pouquinho, pastor. Tá bom, eu espero. Gálatas 5 está depois de Gálatas 4, irmãos. Ajudou, né? Diz assim a palavra do Senhor. Qualquer coisa tem aqui no telão. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu vou ler na revista atualizada que diz assim. Pode colocar a RA que estava antes mesmo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Queridos, um dos maiores desafios que nós temos para vivermos uma vida prática do Evangelho é exatamente nós entendermos o mundo espiritual. Nós ainda temos uma fragilidade, infelizmente, numa grande parcela das pessoas que se dizem cristãs, ou podemos dizer assim, os cristãos nominais. Mas a fragilidade ela se dá porque raramente compreendem de fato o que acontece no mundo espiritual. Nós temos uma igreja que infelizmente em algum momento não entendeu de fato o que aconteceu na cruz, e por isso nós vimos tantas pessoas, digamos assim, vivendo uma infantilidade espiritual, com uma fragilidade, não compreendendo as forças espirituais. E a palavra do Senhor aqui fala a respeito de nós andarmos no Espírito. Andarmos no Espírito é um desafio, porque nós precisamos compreender as coisas do Espírito. Nós precisamos ter uma experiência com o Espírito. E lá na carta de Paulo também, aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, 14. A palavra do Senhor diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ver que há um desafio para nós, porque todas as nossas ações espirituais, elas são pela fé. Todas as ações, quando nós falamos de Jesus, nós nunca o vimos fisicamente. Quando nós falamos de Jesus, nós nunca o tocamos fisicamente. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós nunca o vemos, mas a grande verdade é que nós vemos a ação dele nas nossas vidas, e se nós não tivermos uma ação verdadeira dele em nós, nós começamos a ter uma vida totalmente religiosa, de aparência, de conhecimento teórico a respeito da fé. Abraão, ele é chamado pai da fé porque ele se moveu do conhecido para o desconhecido. Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala com Abraão, ele sai de uma terra e ele vai para um lugar que ele não sabia ainda como que era essa caminhada. Ele não sabia ainda aonde era esse lugar. Ele não sabia ainda como seriam os desafios em relação a essa mudança de vida. Mas o Senhor conseguiu fazer com que ele tivesse uma imaginação. E eu quero agora desmistificar um pouco a respeito da fé.
Porque quando nós olhamos as nossas imaginações inspiradas por Deus, nós ficamos na dúvida: puxa, será que é eu que estou imaginando coisa? Quem já não teve essa dúvida? Será que Deus está falando comigo ou eu estou imaginando algo? E aí nós preferimos que alguém tenha uma voz empossada, falando ao microfone, dando recados espirituais e dizendo o nosso nome, de preferência se disser o nosso CPF, fica melhor ainda, porque aí nós acreditamos. Mas o que Deus fez na mente de Abraão foi, na época Abraão, o Senhor o fez imaginar, verbo imaginar, criar uma imagem. Deus deu para ele a capacidade de enxergar o que Deus estava falando. Por isso que o Senhor chama Abraão: sai para fora da tua tenda, olha para as estrelas dos céus, contempla, veja se você consegue contá-las. O Senhor estava criando uma imagem espiritual. E o que significa essa imagem espiritual? Significa que para ele já não era mais desconhecido aquilo que o Senhor estava falando. Significava que para ele aquilo que humanamente era algo totalmente estranho, mas havia dentro dele uma visão que o movia. Havia dentro dele uma visão que fazia ele enxergar, e depois que ele visitou esse lugar, não tinha mais como ele voltar atrás. E sobre o que é natural, a fé, ela ofende a nossa zona de conforto. E eu quero falar um pouco sobre nós andarmos também pela fé. Eu quero falar nessa manhã sobre nós termos as experiências de andarmos por fé. As pessoas de grande fé são pessoas difíceis muitas vezes de se conviver, sabia disso? As pessoas de grande fé são pessoas desconfortáveis. Por isso, cuide do teu casamento. Se você quer ter um casamento cheio de fé, um casal, eles precisam os dois serem tomados e serem alimentados na fé. Porque se uma pessoa enxerga e a outra não enxerga, há um descompasso na caminhada, há um desconforto, há um atrito. E nós vimos que isso é um desafio. Porque quando Deus fala, quando o anjo visita Abraão, e quando ele fala que ele seria pai, e que a sua mulher teria um filho, no primeiro momento Sara, o que ela fez? Ela riu. Porque ela pensou um absurdo. Ou seja, não é fácil, irmãos. A gente fala de Sara como se fosse algo, ela riu, imagina, porque a gente sabe o final. Porque andar pela fé, pessoas que andam pela fé, e pessoas de grande fé, são difíceis de se conviver. Nós estamos falando com uma mulher que ela já estava andando no deserto. Uma mulher que estava tendo uma vida totalmente nômade. E ela precisava ainda acreditar em algo que ainda não havia acontecido. E já haviam se passado 24 anos dessa caminhada. 24 anos desde que o Senhor havia falado com ele. Mas ainda não havia acontecido nada. E eu quero que você hoje aprenda a viver pela fé, a ter experiências com Deus, a ser carregado por Deus por aquilo que Deus falou a teu respeito, por aquilo que o Senhor ministrou. E aí você pode dizer assim: pastor, mas já se passaram 20 anos, já se passaram 15 anos, eu estou me sentindo mais cansado, às vezes eu não sei se eu vou ter força. É porque está faltando você alimentar a tua fé. Pessoas, elas andam de uma forma aparentemente desconfortável, mas existe uma coisa que às vezes as pessoas brincam com essa frase, né? Que não é um erro, mas uma palavra que foi introduzida aí posteriormente na compreensão, que diz assim, que depois de você ver, não tem como desver, né? Depois que você viu,
Não tem como você dizer que não viu. Depois que você enxergou o que o Senhor falou com você, não tem mais como você não ver. Depois que você esteve lá, não tem condições de você dizer que você não conhece. E o que eu quero falar para você é que as pessoas espirituais, muitas vezes o seu raciocínio parece ser um raciocínio de outro mundo. E eu quero que você hoje receba um batismo de fé nessa manhã. E esse batismo de fé é para que você possa ter as experiências de aprender a andar no Espírito. E essa palavra dessa manhã é uma palavra de encorajamento, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Às vezes você pode estar aqui, nós estamos falando do Dia dos Pais, nós estamos falando de um momento totalmente, aparentemente natural, mas para o espiritual todas as coisas são espirituais. Nós vimos aqui um teatro, uma peça de teatro, onde fala das coisas espirituais na relação do dia a dia. Nós precisamos colocar em prática essa mensagem dessa palavra que nós estamos aprendendo nesse domingo pela manhã. E nós temos uma experiência verdadeira, que a nossa vida de segunda a sexta-feira seja uma vida cheia do poder de Deus. Que o nosso culto seja um culto racional, constante, 24 horas por dia. Sim, porque até mesmo enquanto eu estiver dormindo, o mundo espiritual ele não para. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Mas aprenda também a orar pelos teus filhos enquanto eles dormem também, porque o mundo espiritual continua ativo enquanto nós descansamos. O que eu quero dizer para você é que a lei da fé, ela traz manifestações de realidades que são às vezes intangíveis no mundo físico, mas elas existem. Essas realidades, elas existem. Constantemente tem situações nas nossas vidas que nós precisamos interpretar essas manifestações. Irmãos, eu já senti essa cidade aqui, o Senhor me deu a graça de alguns anos atrás a ter uma experiência ministerial aqui nessa cidade. 16 anos atrás. E nós viemos assumir uma comunidade de fé aqui antes de nós irmos para outras cidades. E o Senhor me deu muitas experiências boas. E graças a Deus, o Senhor nos marcou de uma forma muito poderosa. Mas uma coisa também que eu já senti tantas vezes. E eu vou falar para você, eu quero que você discirna espiritualmente. O espírito de intimidação que às vezes que governa, eu já senti quando chegava nessa terra, dele se levantar contra a unção que havia na minha vida. Sabe o que isso significa? Significa que tem momentos, tem ocasiões que você está em lugares, tem momentos que você sente a presença que quase física dos anjos do Senhor em alguns lugares. Eu não sei se você já sente isso. Eu estava há poucos dias atrás numa reunião muito forte, muito importante. E era uma reunião com uma pessoa muito importante, uma reunião muito... E antes de entrar na reunião, eu pedi para que eu pudesse usar o banheiro. Eu fui no banheiro para orar. Porque eu senti nitidamente que havia uma resistência espiritual naquele lugar. E as pessoas vão dizer, mas isso é viagem, pastor. A gente faz aquela oração de manhã e eu já consagro o meu dia inteiro. E a pessoa que disse assim uma vez para mim, para que eu preciso orar pelo alimento? Por que eu preciso orar agradecendo o alimento? Se eu já entreguei o dízimo, e então tudo que eu compro com o meu recurso já está abençoado. Eu digo, irmão, não estou. Eu acho que você está procurando uma vontade de não orar. Uma justificativa para não orar. O que eu quero dizer para você é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E se nós precisamos orar sem cessar, não significa que
Deus não sabe de todas as coisas, porque a mesma Bíblia diz que Deus é onisciente. Será que Ele precisa que você na oração conte para Ele alguma coisa que Ele não sabe? Ou Ele precisa que você abra os teus olhos e enxergue o mundo espiritual que Ele vê e que Ele governa? Nós precisamos compreender que existem ocasiões que o mundo espiritual, que ele realmente existe, ele é muito desprezado. Nós acabamos de ver essa peça e parece uma loucura isso. Coisas do dia a dia, situações que acontecem no dia a dia. Mas o mundo espiritual, ele é real. Por isso eu preciso aprender a andar pela fé. Eu preciso aprender a andar em espírito. Nós tivemos uma experiência, eu e minha esposa, um tempo atrás, que nós estávamos orando e nós começamos a nos levantar em clamor contra espíritos familiares. E enquanto nós orávamos contra esses espíritos familiares, de repente um familiar de outra cidade liga dizendo assim: eu comecei a me sentir mal agora, alguma coisa está acontecendo. Na mesma hora que nós estávamos orando. E nós estávamos denunciando algo que estava comprometendo a família. Estava comprometendo a casa. Aí você, é uma opção. Aí você diz assim: mas Jesus, Ele levou todas as coisas. Ele levou todo o pecado. O Senhor já venceu todas as coisas na cruz. Mas existe sim, queridos, um mundo espiritual. E nós precisamos vencer esse mundo espiritual tendo uma vida de fé. E eu quero falar para você que hoje você não está aqui sentado num domingo pela manhã de uma forma religiosa, cultural, num ambiente social, mas você está aqui num ambiente espiritual, porque você é espiritual. Amém? Diga assim: a minha casa é um ambiente espiritual. A maneira que você cria os seus filhos, a maneira que você faz os negócios, a intenção que você tem quando você ajuda alguém, ela é espiritual. Porque ajudar pessoas, caridade, até mesmo os ateus, eles são caridosos muitas vezes. Nós não precisamos ter experiência com Deus para nós termos caridade. Não confunda isso. Não confunda isso com verdadeiramente uma experiência com Deus. Isso é fruto da tua experiência. Agora nós precisamos alimentar essa experiência no nosso espírito. E muitas vezes, o que eu vejo é que Daniel, no capítulo 10, ele diz que ele entra em 21 dias de jejum. E quando ele está naqueles 21 dias de jejum, há uma movimentação muito grande no mundo espiritual. E aquela movimentação muito grande no mundo espiritual faz que no 21º dia, o anjo do Senhor chega para ele e diz assim: olha, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender, em se humilhar perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Há poder na tua oração, Daniel. Só que o anjo traz um detalhe, que é um grande detalhe que a Bíblia nos revela. No versículo seguinte ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos principais, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu pessoalmente sou totalmente contra qualquer tipo de teologia que exalta forças malignas. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de teologia que estuda muito mais a respeito da hierarquia do inferno do que a respeito de Deus. Um dia eu estava numa igreja, numa comunidade de fé,
E era uma região aqui do litoral, e o pastor disse assim: irmãos, amanhã é dia 2 de fevereiro, é aquele dia que todo mundo vai para a praia para entregar as oferendas. E o diabo está se levantando, o céu está fechado, está uma coisa esquisita e tal. E nós não vamos aceitar isso, nós temos que nos levantar. E, irmãos, só que o discurso parecia tipo assim: o nosso time está perdendo, a gente vai ter que virar o jogo de algum jeito. Será que alguém vai fazer gol aí? Não sei, nós precisamos, irmãos. Não. Muito maior é aquele que está em nós. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você sabe, você crê nisso? E essa é a nossa convicção. Então eu não quero aqui falar para você a respeito de um mundo espiritual, para que você tenha aí, quem sabe, receios, medos a respeito de demônios ou qualquer outras coisas. Mas também a Bíblia diz que nós não podemos desprezar os desígnios de Satanás. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos aprender a discernir. E eu quero falar para você que muitas vezes, muitas tristezas que você passa, muitas frustrações, se nós não compreendermos a natureza da guerra, quando nós nos ressentimos, quando nós ficamos amargurados, diante de lutas, de guerras, de situações que aparentemente você acha que são pessoais, ou às vezes você fica até mesmo indefeso por não entender essa natureza da guerra, nós podemos ser prejudicados na nossa jornada. Agora, quando você entende as coisas espirituais, e você sabe o que o Senhor falou com você, e se você começa a andar pela fé, esse andar pela fé é um ato de autoridade, é um ato de convicção, é um ato de certeza, e nós precisamos vencer todos os dias, todas as oposições do inferno, porque a palavra do Senhor diz que essas portas, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Mas se nós desprezarmos, nós não avançamos. Para eu avançar e não ter a resistência dessas portas, eu preciso saber qual o caminho que eu devo andar. Para eu ter certeza de que realmente eu estou vivendo plenamente essa vontade de Deus e que eu estou avançando no mundo espiritual, eu tenho que saber qual que é o próximo passo. E se Deus ainda não falou qual é o próximo passo, é porque alguma coisa Ele está fazendo nesse ciclo atual. Nós precisamos ter essa compreensão. As guerras que nós enfrentamos muitas vezes são guerras que nos forjam ainda mais para o próximo ciclo. E eu quero dizer para você, se Deus precisar usar até mesmo o inferno, Ele usa, sabia disso? Se Deus precisar usar até mesmo os inimigos, Ele usa. Porque Ele está muito mais interessado no que está sendo forjado em você. Tem gente que acha estranho aquele texto de Isaías quando fala que o Senhor, Ele fez o bem e Ele também fez o... Ele tem controle de todas as coisas. Ele é o homem, Ele é o Deus que chama um homem como Ciro de meu ungido. Algumas traduções, meu pastor. Se você olhar historicamente, Ciro, ele era um homem que matou muita gente. Ciro, ele era um homem que, em nenhum momento na Bíblia, nós vemos ele fazendo uma oferta ao Senhor, ou tendo uma experiência com o anjo de Deus, ou o Espírito do Senhor tomando Ciro de uma forma extraordinária. Mas 200 anos antes ele nasceu, Isaías havia profetizado, inclusive escrito o nome dele antes dele nascer. O que é isso? Isso significa que há uma eternidade estabelecida pelo Senhor, e a nossa geração é apenas um pedaço nesse trilho da eternidade. Há um propósito em todos os teus passos nessa terra. Não tem problema de você comprar o teu carro, a tua casa, realizar os teus sonhos, você ter uma vida realmente daquilo que você tenha o melhor, que você possa viver esse melhor. Mas por favor, não confunda a tua vida com isso, porque você é um ser eterno. Você veio para experimentar essa terra, para ter uma experiência terrena, mas você é alguém eterno.
A palavra em Juízes diz, a própria Bíblia em Juízes capítulo 3 fala que Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo para a guerra. Quando o povo chega, eles chegam na terra, ainda existia um povo que estava lá, e eles não venceram, só que eu não sei se você lembra, era um povo que precisava ser treinado para a guerra ainda. Era um povo que ainda não havia experimentado guerras. E é tão interessante, porque Deus, em Juízes do capítulo 13, disse assim: o povo ficou na terra porque o Senhor queria treiná-los. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de consolo do Senhor para você. Muitas guerras que você tem enfrentado, quem sabe muitas delas já deveriam ter terminado, e o Senhor, Ele hoje está te dando autoridade para você encerrar esse ciclo na tua vida. Mas aquelas que ainda não se terminaram e que há um propósito nelas, o Senhor, em nome de Jesus, hoje Ele quer que você não olhe para a guerra, mas para você olhe para onde você está indo, o que você está conquistando. Porque as pessoas que elas não têm fé e não sabem para onde estão indo, os olhos delas ficam fixados somente na guerra. E elas não entendem o propósito da guerra, e a guerra se torna cansativa. A guerra, ela se torna algo de sofrimento. A guerra se transforma em algo que parece que você não vai conseguir entender. Mas o inimigo, ele existe e ele está em constante combate contra nós, e nós precisamos estar cientes dos termos dessa guerra. Os termos dessa guerra é: se eu vencer, eu sei o que eu vou conquistar. A primeira consciência que Davi precisou ter para derrubar Golias, ele perguntou: o que eu ganho com isso? Todo mundo acha muito lindo. Uau, Davi derrubou Golias. Ele pergunta: mas e como é que funciona? Qual que é o prêmio que tem aí mesmo? Porque eu preciso ter uma motivação para derrubar esse gigante e saber o que vai acontecer comigo depois disso. Mal sabia ele que ainda era só apenas o início de uma jornada. E também que a filha do rei, que o rei prometeu para ele, não era lá essas coisas também, né? Mas o rei prometeu também isenção de impostos. Se fosse no Brasil, estava uma bênção, né, irmãos? Já pensou? Aí se a filha viesse também do rei, ele diz: ah, tá bom, deixa a filha ali do ladinho e me dá a isenção de impostos. Brincadeira. O que eu quero falar para você é que o mundo espiritual, se nós não discernirmos ele, nós temos dificuldades de vivermos uma experiência de fé verdadeira. O mundo espiritual, ele é tão realista. Tem dias que eu estou orando pela manhã em casa com a minha esposa. A gente tem, às vezes, um tempo de oração. Às vezes a gente está sentado na nossa mesa, a gente ora sentado na mesa. Às vezes é no sofá. E durante a oração eu sinto a sensação. É uma sensação, você pode dizer: ah, isso é a coisa que o pastor está falando. Não, eu sinto, e é uma particularidade que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu acho que faz sentido. Tem dias que a sensação é física, parece que tem um anjo do Senhor ali. Se nós não compreendermos o mundo espiritual, há muitos adivinhadores na igreja e gente correndo atrás deles, chamando isso de espírito profético. Porque a grande verdade é que são pessoas que não renunciaram à relação que tinham com espíritos domésticos e que comungavam com esses espíritos antigamente. E ainda continuam com as mesmas práticas. E tem muitas pessoas buscando orientação de Deus nisso, por não discernir. A palavra do Senhor diz, o apóstolo João diz: provai se os espíritos procedem de Deus. A Bíblia nos ensina a provar se os espíritos procedem de Deus. Julga. Essa palavra que eu ministro para vocês hoje, sabe o que vocês precisam fazer? Não julgar o pastor aqui, porque eu sou um homem falho. Mas vocês deveriam julgar essa palavra, irmãos.
Nós vivemos uma geração que as pessoas têm pouca experiência com a Bíblia verdadeiramente. A experiência que elas têm com a palavra é através de pregações. E aí, se você tem uma relação com a palavra através de pregações, você pode estar tomando água suja e bebendo dessa água todo dia. A Bíblia nos ensina a provar se os espíritos procedem de Deus. Um irmão chegou e trouxe uma palavra e ele revelou tudo o que está acontecendo na minha vida. Isso não significa nada. Você sabia disso? Espíritos de adivinhação fazem isso. E às vezes nós não temos essa compreensão. Um dos amigos de Jó no capítulo 4, a Bíblia diz que ele começa a trazer a sua orientação para Jó. E ele fala de um espírito que apareceu para ele à noite, e enquanto ele estava, inclusive ele sentiu até arrepios. Só que a orientação que ele trouxe para Jó era totalmente contrária ao que Deus queria, ou seja, não era Deus. Se causar arrepio não quer dizer que é Deus. Por isso que aqueles que não andam pela fé e não sabem para onde estão indo, qualquer placa de sinalização muda o caminho. Porque eu não sei. Mas hoje a gente tem, o Waze, Google Maps. Eu estava vindo hoje pela manhã para cá. O meu motorista particular, o Dr. Huber. Para alguns eles chamam de Uber, né? E aí o rapaz disse assim: olha, é a minha primeira viagem hoje. E a minha esposa toda crente, né? Que ela já gosta de dar. Aí você está nos levando para a igreja. Você vai ter uma jornada abençoada. O manto começou já ali, né? E eu já bem... Irmão, só mete o pé no fundo que nós estamos atrasados, está tudo certo. Mas eu vim conversando com ele e ele colocou no Google Maps. E cada furada que aquele Google Maps estava mandando ele passar aqui na esquina, fazer a volta lá no negocinho da BR, embaixo da BR, para voltar para cá. Não entendi por quê. E nós estávamos aqui na esquina. Eu não sei se está bugando ali o sistema com o sisteminha da Uber. Alguma coisa estava esquisita naquele Google Maps dele. Aí eu falei para ele: pode ir por mim que está tudo certo. Dobrando aqui nós estamos já no esquema. Só que se você não sabe para onde você está indo, você pode estar usando indicadores errados, por não discernir os espíritos. Por isso que viver pela fé não é viver uma dependência de Deus. Eu não sei para onde estou indo e deixa que cada profeta faça fila na minha vida e diga para onde eu vou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser que apareça o profeta Google Maps para você. E ele vai fazer você tomar um caminho que não é. Chegou até a dar uns detalhes a mais. Olha, apareceu para mim um espírito e me causou arrepios, me deu muito temor, mas também era furada. É bíblico. O que eu quero dizer para você, e olha que detalhe, aquele espírito apareceu à noite. O que eu quero falar para você também, nós precisamos ser homens e mulheres cheios da unção do Senhor, em constante oração e cheios do Espírito Santo. Para que a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, então significa uma movimentação no mundo espiritual. Peça para o Senhor. Eu tenho o costume, Senhor, fala conosco através dos nossos sonhos. Eu falo isso constantemente, quase toda semana eu oro por isso. E você acha que eu tenho um monte de sonho profético, né? Que Deus mostra para mim. Não, Deus não mostra muita coisa, mas também o diabo não mostra. Porque os meus sonhos, eles são santificados pelo Senhor. Porque há uma clareza. E eu quero falar para você, andar no Espírito. Andar no Espírito e viver no Espírito. O que é viver pela fé? Não andar por vistas, mas andar pela fé. Viver pela fé. A importância de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo.
vai superar todas as leis naturais. Tem muitas coisas que as leis naturais dizem, olha, aqui não dá para você viver. Mas se o Senhor diz, pode colocar o pé nessa água, que essa barreira natural, ela vai sumir. Enquanto eles colocavam os pés nas águas, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Depois, para a próxima geração, houve novamente uma experiência. O Senhor diz assim, você vai colocar agora, o primeiro foi com um cajado, a segunda geração agora você vai colocar os pés nas águas. E quando coloca os pés nas águas, diz que as águas do Jordão, o Jordão ele desce da região das colinas, lá vem desde as colinas de Golã, Mar da Galileia, vem descendo até o sul de Israel. E no lugar da travessia do Jordão, eles vinham de um lugar onde hoje é a região da Jordânia, diz que quando eles colocaram os pés nas águas, diz que as águas ficaram paradas como se fizessem uma barreira. É como se tivesse uma represa. E as águas foram represadas e as outras continuaram e eles passaram a seco. Sabe o que significa? Que quem sabe para onde está indo, as leis naturais, elas não servem como indicadores. E eu quero dizer para você, ainda que pareça uma grande loucura o que Deus está falando a teu respeito, quem sabe o Senhor liberou uma palavra que você vai ser um homem de negócios e você hoje não tem nem o que comer em casa. E eu quero liberar uma palavra de Deus em nome de Jesus. Despreze as leis naturais se você é um homem de fé. Porque o Senhor vai suprir em nome de Jesus. Primeiro, você não pode viver uma vida sem ter o que comer em casa. Procure a igreja, você vai ser suprido em nome de Jesus. A segunda coisa, a palavra que Deus falou a teu respeito, essa é a tua verdade. Não acredite, não aceite as intimidações do inimigo. Não aceite as intimidações das leis naturais. Confie na lei da fé. A palavra do Senhor fala a respeito da lei da fé. A lei da fé, ela manifesta realidades espirituais. A lei da fé, ela traz à existência as coisas que não existem, mas para mim já existem. A lei da fé significa viver pela fé, é uma vida ativa. Um dia eu fui perguntar uma coisa, estava falando com o pastor Fábio me ministrou há poucos domingos atrás aqui, né, pastor Fábio Souza. Eu conversei com ele uma coisa e disse assim, mas como é que a gente pode fazer isso na prática? Eu sou muito prático. E aí ele tem toda uma explicação muito complexa, muito bonitinha e tal, e eu estrago tudo. Eu disse assim, tá, mas e como é que faz o passo a passo? E aí ele veio com aquelas palavras bonitas dele de novo e disse assim para mim, viver pela fé é simplesmente você externar no dia a dia, nas coisas simples da tua vida, aquilo que você crê. A gente quer o passo a passo, e você acordar enxergando aquilo e dormir enxergando aquilo. Então todas as tuas ações vão corresponder àquilo. Significa andar pela fé. Andar pela fé não é uma fé passiva, aonde você entrega nas mãos de Deus e deixa. Se Deus quiser fazer, Ele falou que vai fazer, se vira, Deus. Concordo, a responsabilidade do cumprimento da promessa é do Senhor, mas depende da nossa E obediência significa uma mudança de atitude hoje em relação àquilo que Deus falou. Deus não é fofoqueiro, irmãos. Ele não quer contar para você só para te dizer o que vai acontecer. Só para você ficar sabendo, olha. Quem lembra daquele filme novo, Querida, eu encolhi as crianças? Lembra? Filme agora que lançou há pouco tempo. Não sei se vocês já foram ver ele no cinema. Né? Nem deve estar liberado ainda nos streamings, né? Filme atual. Quem lembra da bolachinha recheada na formiga? Tinha essa parte no filme ou não tinha? Tinha, não tinha? Que eles colocavam como se fosse uma vara para fazer com que aquela formiga servisse ali de uma espécie de uma montaria onde eles pudessem se locomover mais rápido, não cansar tanto, porque eles tinham encolhido, ficado bem pequenininho. Poucos devem ter assistido, claro, porque ainda está em lançamento. Mas eu conto para vocês, amém? Deixa que eu conto tudo, fazer um spoiler aqui. Tem gente que pensa que quando Deus fala com a gente é igual a bolachinha. Quando
Deus fala com a gente, Ele não conta o que vai acontecer para você ficar correndo atrás de algo que parece que você nunca vai alcançar. Mas é para mudar as tuas atitudes hoje. Para você enxergar. E a palavra do Senhor diz, Provérbios capítulo 23, 7. Assim como o homem se enxerga na sua alma, assim ele é. Significa, eu tenho que enxergar o que Deus colocou dentro de mim. E eu tenho que ter essa experiência ativa, de acordo com o que você viu. E muitas pessoas pensam que viver pela fé é uma vida constantemente aguardando por algo que você crê. Mas não é aguardando, já é agindo. Uma vida de fé é uma vida de ação. Não é uma vida de paralisia em nome de uma falsa dependência de Deus. Deus nos chamou para nós sermos colaboradores da sua obra. O apóstolo Paulo fala que nós somos cooperadores, significa nós operamos junto com ele. A nossa fé é uma fé operacional. Ela não é uma fé teórica. A nossa vida de caminhada é com convicção. Abraão, ele teve que sair da sua terra. Ele teve que abandonar as leis naturais, as suas ambições humanas. Tanto que a palavra Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado significa um homem que nasceu para viver as mesmas coisas que Abrão ia viver, depois sendo um pai. Só que a diferença é que ele vinha com toda a característica do Adão caído. Um pai exaltado. Você pode ver que depois Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. A diferença é que agora, através de ti, o Senhor vai abençoar a tua descendência. Não é você que vai ser exaltado. E todos eles se chamam filhos de Abraão. Significa que o Senhor, quando ele fala para Abraão ainda, o Senhor estava curando as suas motivações. Significa que Deus estava mudando dentro dele as intenções dele. Antes de você ser um homem que vai ter multidões, você tem que entender que isso não é para exaltar você. Mas há um propósito de Deus. Antes de você ser um homem milionário, você tem que entender qual é o propósito desses recursos nas tuas mãos. Se eu não curar as tuas intenções antes, eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer através de você. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é que andar no Espírito é você ter uma vida, o teu trabalho, todas as coisas. Irmãos, não é você ficar 24 horas numa sala de oração, com um violão na mão ou com um som. Os adoradores, os irmãos do louvor, da dança, os irmãos da área profética, eu amo, eu sou profético, eu amo uma sala de oração, mas pelo amor de Deus, a nossa vida ela é prática. O nosso evangelho é verdadeiro. O nosso evangelho é para tocar nessa cidade em nome de Jesus. O nosso evangelho é para tocar na família que você vai almoçar agora no Dia dos Pais, que eles vão estar com um copão de cerveja lá, e você vai dizer que ama eles, e você vai sentar do lado deles, e você vai dividir lá o almoço com eles. Chega dessa falsa santidade moralista. O que Deus quer é ter as tuas intenções curadas. Deus ele não te dá fé para você ser um segregador de pessoas, mas Deus ele te dá fé para você andar diferente hoje por aquilo que o Senhor já fez lá na frente, porque ele é tanto o início como ele também é o fim. É isso. E a palavra do Senhor nos diz que mostra que a fé sempre vai ter oposições. Então não confunda as oposições que você está vivendo na tua vida com sinais de que Deus não está no controle ou com sinais de que não está na vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer e enfrentar a oposição. Os ungidos de Deus, eles sofrem oposições. Mas essa oposição não é para ficar lamentando. Irmãos, eu sou uma das pessoas que eu sinto muito quando eu estou sofrendo. Mas uma coisa que eu pedi para Deus, Senhor, que eu tenha um coração grato. Que eu tenha um coração grato.
que eu tenha sempre um coração grato. As coisas às vezes não estão do jeitinho assim, já está esticando demais. Tem coisas que parecia que era só para ficar 1 ano, já está 5, já está 7. E aí você já está dizendo, Deus, já cansei de brincar disso, vamos brincar de outra coisa. Mas o Senhor diz, o ciclo ainda não terminou. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a abrir meus lábios todos os dias e crendo naquilo que Ele falou. E eu agradeço todos os dias. A minha esposa está sentada aqui, ela sabe, uma das coisas que eu mais amo fazer na nossa casa, nós vamos estabelecer princípios de gratidão todos os dias, ainda que a gente esteja passando dias difíceis. E a gente já passou por dias chorando e agradecendo. Meu filho hoje pela manhã, ele falou algumas palavras, ele tem 8 anos, ele falou algumas palavras, eu disse assim, não filho, essa vida aí não é a vida que o pai te ensinou. Porque ele foi reclamar de coisas bem simples. Imagina, né? Ter que acordar para vir no culto da manhã, quando ele dormiu tarde demais ontem. Não estava muito no script dele. Aí ele fica meio mal-humorado. E aí ele reclama. E começa a falar umas coisas que não tem muito sentido, mas eu sei que, essas palavras a gente vai ter que retirá-las. Diz assim, filho, não é isso que o pai te ensina. Nós vamos precisar liberar palavras de gratidão. Essa vida que você disse que não está dando certo nada na tua vida. Ele falou, pai, não está dando certo nada também comigo. Eu digo, meu filho, só tem 8 anos. Tu só tem ainda um tiquitito de vida. Então, se coloque no seu lugar. Ainda tem muita coisa. Tem muito arroz com feijão para você comer. A fé, ela tem oposições. E a prática da fé é um desafio constante que requer ação imediata e confiança em Deus. O que Deus tem falado com você nos últimos dias? Tem ações imediatas. Pastor, mas eu tive uma ação e não vi resultado nenhum. Continua agindo. Continua agindo. Continua crendo. Eclesiastes 11 diz, você vai lançar o teu pão tanto pela manhã, você vai continuar, você não sabe qual é a semente que vai dar certo. Mas continua semeando. Continua fazendo. A importância de colocar em prática o aprendizado. Quando você estiver junto de homens de Deus, pessoas que são referências para a sua vida, se você realmente crê que são pessoas fiéis a Jesus Cristo, imitadores de Jesus, você já tem tudo na Bíblia que você precisa. Mas você perguntar para essas pessoas, principalmente se são pessoas que estão alcançando lugares que você ainda não chegou, e vivendo experiências que você crê que você ainda vai viver, principalmente pessoas experimentadas na fé, você pode perguntar para essas pessoas, qual que é a orientação que você daria para mim se estivesse no meu lugar? E você vai discernir, obviamente. Mas se você discernir isso, a importância de você colocar em prática o aprendizado é muito mais importante do que você receber a revelação. E muitas pessoas supervalorizam a revelação, mas desprezam a prática. É por isso que nós temos tantas pessoas indo em muitos lugares, porque tem uma palavra carregada de revelação. Vocês já se deram por conta quantas revelações nós tivemos nas últimas décadas a respeito da Bíblia? Que coisas que, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Mas você já viu que se nós tivéssemos colocado em prática essas revelações, nós teríamos um país diferente? Nós ainda somos um povo que denunciamos a corrupção, mas ainda não conseguimos ter uma vida sem corrupção. Nós falamos do Sermão do Monte como a principal orientação de Jesus para a sua igreja, a carta magna do Evangelho. E o Sermão do Monte, ele fala não a respeito do que você faz, mas a intenção das coisas que você faz. Jesus dá exemplos práticos. Olha, vocês estão preocupados que vocês não estão se gloriando porque vocês são homens aí de uma mulher só, que vocês nunca
Mas eu digo para vocês, se vocês apenas olharam, vocês já adulteraram. Porque o adultério, ele vem de dentro. Então nós não temos, às vezes, as nossas motivações curadas, até mesmo nas nossas atividades ministeriais. Há jogos de interesse. Há poder envolvido. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Há influência. Eu quero ser visto. Eu quero reconhecimento humano. E uma coisa às vezes não pode se negar, você pode ter um dom de Deus. Mas pessoas cheias dos dons do Senhor também estão servindo às obras das trevas. Eu acabei de denunciar quando eu falei do dom de vidência. Isso é um dom de Deus. As pessoas, elas podem, é algo que Deus dá. A capacidade de discernir, a capacidade. Só que de repente, se você usar isso de uma maneira totalmente errada, você nasce aguçado para as obras espirituais. A palavra do Senhor diz que o Senhor colocou no homem o anseio pela eternidade. É por isso que muitas pessoas, elas ficam na procura constante de algo espiritual. E às vezes encontram nas religiões uma falsa oferta, e elas usam os seus dons de maneira errada. Do jeito que eu estou falando com vocês aqui ao microfone, falando das coisas da Bíblia, nós temos muitas outras religiões usando os evangelhos de Jesus Cristo com palavras muito parecidas que eu estou falando. Sim ou não? Mas há um falso evangelho. O que eu quero falar para você é que a mão diligente governará. Ao contrário da mão da procrastinação. A ação do anticristo é a oposição que existe à unção. Há uma ação do anticristo nesses dias. Nas escolas, tem escolas que não estão fazendo mais homenagens para os pais, porque não pode mais dizer que esse é o padrão de família. É uma ação do anticristo. E eu quero falar uma coisa. Paulo, quando escreve para um jovem que estava cuidando da igreja, que era Timóteo, ele diz: e também todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas eu tenho que entender o sentido delas, porque senão eu vivo um crente amargurado, um crente ressentido, ferido com pessoas que na verdade não são as pessoas, mas é um ambiente espiritual que está por trás delas. Irmão, se você está em guerra constante no mundo espiritual, imagina quem que ele vai usar. Ele vai usar cadeira para fazer mal para você? Pode até usar, às vezes, se você chutar a cadeira. Ele usa pessoas. Agora, se um crente que ele professa palavras de fé, mas não consegue vivê-las, e ele começa a se oferecer os seus dons para servir o corpo de Cristo e incentivar as pessoas a terem uma vida genuinamente de fé, e essas pessoas têm, incomoda o inferno, mesmo que ele não entenda o que ele está fazendo. O que vai acontecer? As obras do inferno vão começar a se levantar através de pessoas, e aí gente que é rasa na fé, está sempre ressentida, está sempre amargurada, está sempre decepcionada com todo mundo. Por quê? Porque não entendeu a natureza da guerra, só está conseguindo enxergar a guerra. Casamentos. Você tem que discernir o que se levantou, o que houve uma mudança de comportamento do seu cônjuge ou até mesmo em você. Você tem que ser a primeira pessoa que nota uma mudança de comportamento em você. Você tem que ser a primeira pessoa que lê a Bíblia, como a palavra nos diz, que ela serve como um espelho, e você olhar a palavra e dizer assim: uau, cara, mas está tudo errado em mim. Não sei como é que a minha esposa está me aguentando. João capítulo 15 diz que a palavra limpa, então leia a Bíblia para limpar. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós discernimos, nós colocamos o aprendizado em prática, nós somos diligentes, nós entendemos
que se Deus verdadeiramente nos chamou para uma grande obra, nós nos levantaremos em autoridade. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a essas coisas que estão acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero falar para você, o inferno ele fica indignado contra a unção e o ministério. Por isso que muitos ungidos de Deus são perseguidos. Ore sempre por homens de Deus, por mulheres de Deus. Ore pela tua vida, ore por pastores, ore por todas as pessoas que estão envolvidas no evangelho, na obra. Sim, há uma guerra, há um ataque. Historicamente a igreja, ela foi sempre atacada, perseguida. Viver em incredulidade é você viver de uma forma independente do Espírito Santo. Você tem que crer nas coisas que estão acontecendo. E em último lugar, eu quero só falar para você, fuja de uma religiosidade sem unção. Se eu quero ter uma vida no Espírito, eu não posso ter. A diferença entre você ter uma religiosidade vazia é que ela não tem experiência de nada daquilo que ela fala. Jesus, quando repreende os fariseus, ele diz assim: vocês querem colocar sobre o povo um jugo que nem vocês podem suportar. Ou seja, vocês falam daquilo que vocês não podem experimentar. E eu quero dizer para você que às vezes nós podemos saber tudo da Bíblia. Eu estive conversando com uns amigos num churrasco. Aí eles pegaram todos os principais atletas aí que são medalhistas de ouro, que já estavam prometidos que, esses caras aí com certeza vão ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Eu não conheço muitos, precisava me inteirar um pouquinho mais, aí eu fiquei assistindo ali, mas os caras sabiam tudo. A altura do cara, sabe a idade do cara, a história do cara, onde que ele nasceu, a dificuldade que ele passou, e não são brasileiros. Eu disse, meu Deus, os caras estão estudando mesmo, né? E como que é e tal. É a mesma coisa, irmãos, que você saber tudo a respeito do Neymar. Eu posso saber tudo a respeito dele sem conhecer ele. Se o Neymar chegar aqui, eu disser assim, conhece aí o Pedrinho, ele fala muito de você, eu acho que ele conhece tudo a teu respeito. Eu disse, não, eu nunca vi. Ele deve ter lido a meu respeito, mas ele não é meu amigo. É mais ou menos essa palavra que diz que no dia do juízo final vai acontecer. O Senhor diz, não, mas ele eu não conheço. Mas em teu nome ele fez isso, em teu nome ele expulsou demônios, em teu nome curamos. Sim, o meu nome tem realmente poder, mas de andar comigo é diferente. Aí esses que andam comigo eu estou separando. Sabe o que significa? Significa uma religiosidade sem unção. A unção é algo, vem de untar, vem de revestir. É criar o atrito da gordura com outro objeto para fazer com que ela seja, a superfície muda. Então você precisa ter esse atrito do revestimento do Espírito na tua vida. Você não é falar em línguas e cantar e dançar queimando aqui na frente, é ser revestido pelo Espírito. É ser revestido pelo Espírito, é andar em Espírito, significa uma verdadeira unção, um revestimento do Espírito, uma relação autêntica com Deus para fazer grandes feitos. Nem sempre isso se mostra, irmãos, cuidado, nem sempre isso se mostra com fervor de oração, de louvor, de pulos. Nem sempre isso se mostra dessa forma, e se você faz isso, não se julgue fervoroso, porque isso não é o único modelo de manifestação do Espírito Santo. Por isso, muitas vezes a igreja errou dizendo que as pessoas que falam em línguas é a única pessoas que nós podemos dizer que elas são batizadas no Espírito Santo. Isso é um erro. É um erro teológico. Orar em línguas é importante. É extremamente importante. Mas não é a única manifestação de uma pessoa batizada no Espírito Santo. É uma delas. É por isso que a gente viu muita gente falando em línguas e dando um péssimo testemunho. Porque não há nelas o fruto do Espírito. Se preocupou muito mais com a manifestação do que com o fruto. Se manifestou muito mais, se preocupou muito mais em ter uma folha verde, mas não tinha figo na figueira. Agora o que eu quero dizer para você é que o homem que anda em Espírito,
ele pode ter o poder do amor, e ele tem autoridade contra as obras das trevas, e ainda que um inimigo se levante contra ele, ele tem uma autoridade sobrenatural de amar os inimigos. Cara, que cara maluco é esse? Que mentalidade doida! O que esse cara tem? É porque ele já enxergou para onde ele está indo, e ele sabe que esses que estão ao seu redor, eles não sabem, mas apenas uma oposição em relação àquilo que o Senhor está me levando. E eu quero declarar em nome de Jesus: nós podemos não ser uma igreja triunfalista, como muitas teologias falam, que tudo vai dar certo, que nós não vamos ter luta, e que se a gente se levanta, está tudo certo, e não vamos ter, se você está passando por uma luta, é porque Deus não está com você. Não, isso é um evangelho triunfalista. Mas nós fazemos parte sim, de uma igreja triunfante. Nós vamos triunfar lá no final, e nós estamos andando de forma triunfante, porque nós já enxergamos o que o Senhor prometeu e realizou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, se ainda não aconteceu, eu quero te falar hoje, o Senhor te trouxe nessa manhã para te dar um batismo de fé. Quem sabe você precisa dessa unção, você precisa ser untado, você precisa ser revestido, vai causar um atrito na tua carne, mas se permita ter uma nova roupagem, se permita ter um novo modelo de pensamento, se permita ter uma nova forma de formação de pensamentos. Se permita ter uma conversão dos teus sentimentos. E você vai viver a palavra de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Testemunha o que é? Alguém que viu e fala sobre aquilo que viu. Eu não posso testemunhar aquilo que eu não vi. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu não posso apresentar algo, porque isso se chama falso testemunho. Mas o que o Senhor está chamando é um povo que verdadeiramente é um povo experimentado pelo Senhor. É por isso que o Senhor está nos chamando para Ele antes de nós sermos enviados. E todo mundo fala, a grande comissão, Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a palavra do Senhor diz primeiro, vem como você está. Não tem como você ir sem você vir primeiro. É muita gente indo sem ter nunca vindo. É muita gente falando a respeito de algo que não experimentou. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor te diz, busque por unção. Você vai viver uma verdadeira presença de Deus na tua vida. E essa experiência vai ser tão poderosa e tão intensa. Por isso que as pessoas ficaram curiosas, pensando, será que o apóstolo Paulo, ele pode falar? Ele não andou junto com a gente. Será que ele é apóstolo? Ele não é apóstolo? E aí o apóstolo Paulo teve que ficar a vida inteira defendendo o apostolado, porque a grande verdade espiritual é que ele, quando cai daquele animal no caminho de Damasco, ele viu Jesus, uma grande luz verdadeira. Ele viu Jesus glorificado, ele já viu o final. Antes mesmo, Jesus não veio para se revelar em carne para os apóstolos e para o povo, para a humanidade, mas ele já enxergou muito além disso. A experiência dele foi uma experiência profunda. Por isso você vai ser uma pessoa tão confiante em Deus, que ainda que esteja caindo tudo na tua vida, você vai levantar as tuas mãos e você vai dizer, eu sei para onde eu estou indo, porque o Senhor já me mostrou o final. Levante as tuas mãos, ou melhor, se levante. Nós vamos orar ao Senhor, e levante as tuas mãos. Eu quero que você ore ao Senhor nessa manhã, e você vai pedir para o Senhor, Pai, eu preciso dessa unção, eu preciso desse batismo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará.